Fala, meu povo, fala, minha pova, chegando na área com mais uma edição do Mengão em Dois Palitos, o seu resumo diário de notícias do Flamengo, trazer as últimas do Mengão para te deixar super bem informado. Possível escalação contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, os possíveis adversários na Libertadores, sorteio nessa quarta-feira, proposta pelo Pedro, proposta pelo Matheus França, então trazer tudo aqui nesse vídeo, mas antes disso eu te peço, meu amigo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, Manifesto Rubro-Negro tá aí, arruma 2.000 inscritos, então dá essa moral pro seu amigo aqui, vamos bater essa marca de 2.000 inscritos, tornar o Manifesto cada vez mais forte. Agora, bora pro vídeo. Então, bora começar falando de Libertadores. A Conmebol que sorteia nessa quarta-feira às 13 horas, horário de Brasília, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o sorteio é feito da seguinte forma: equipes que se classificaram em primeiro colocado ficam no pote 1, equipes que se classificaram em segundo ficam no pote 2 e eles podem se enfrentar sem qualquer impedimento. Se tiverem no mesmo grupo, não tem problema. Se forem do mesmo país, também não tem problema. A única restrição é essa: equipes em primeiro pote A, equipes em segundo pote B. O Flamengo, como classificou em segundo colocado, fica nesse pote B, podendo enfrentar aí o Racing, que foi o primeiro colocado do próprio grupo do Flamengo. Racing, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, Olímpia, Boca Juniors e Independente Del Valle. Esses são os possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Lembrando também que, como o Flamengo ficou em segundo colocado, o primeiro jogo é no Maracanã e o segundo jogo fora de casa. Então o Flamengo decide as oitavas da Libertadores fora de casa, assim como vai ser nas quartas de final da Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários quais desses 8 times vocês achariam que seria legal do Flamengo enfrentar nas oitavas. Repassando aqui: Racing, Palmeiras, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Independente Del Valle, Boca Juniors ou Olímpia. Deixa aí nos comentários quem você gostaria de enfrentar. E já que o assunto é mata-mata, vamos seguir aí para a partida da Copa do Brasil. Também nessa quarta-feira, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Partida no Maracanã, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa e decide fora de casa na semana que vem. E o técnico Sampaoli pode ter problemas para escalar a equipe. Isso porque Léo Pereira e Gabigol, que saíram lesionados contra o Fortaleza, não foram a campo nessa terça-feira e serão desfalques muito provavelmente para essa partida contra o Atlético Paranaense. O Gabigol teve um problema no tornozelo direito, problema ali, até que o gramado causou essa lesão, ele foi substituído no intervalo e antes disso, durante ainda o primeiro tempo, o Léo Pereira sentiu a posterior da coxa e também não foi a campo nesses 2 últimos dias e muito provavelmente serão desfalques para a partida contra o Atlético Paranaense. Sampaoli aí deve ganhar um reforço e quem pode jogar, quem pode estrear com a camisa do Flamengo é o atacante Luiz Araújo. Luiz Araújo, que foi apresentado nessa segunda-feira, foi regularizado hoje, terça-feira, e pode aí ser utilizado contra o Atlético nessa quarta. Ele será relacionado, muito provavelmente começa no banco de reservas e pode ser uma arma aí para o Sampaoli para a segunda etapa. A provável escalação do Flamengo então tem Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Pedro, substituto do Gabigol, e fica essa dúvida nesse outro nome, se ele vai utilizar mesmo o Everton Ribeiro, se ele vai entrar com um atacante, Everton Cebolinha ou Bruno Henrique, que vem jogando muito bem nos últimos jogos. Então fica essa dúvida para a provável escalação do Flamengo, é essa daí. Deixa aí nos comentários o que você achou e quais escalações, quais jogadores você mandaria a campo. Vamos falar agora de mercado da bola. O Pedro recusou a proposta milionária do Al Hilal. O Al Hilal, que é o novo time do técnico Jorge Jesus, e ofereceu cerca de 6 vezes mais o salário que o Pedro recebe hoje no Flamengo. Al Hilal aí oferece cerca de 5,5 milhões de reais por mês
para o Pedro, mas o Pedro recusou, como a gente trouxe aqui no vídeo dessa segunda-feira e comentamos hoje na live. O Pedro não tem interesse em se transferir para a Arábia. O Pedro que acha que se transferindo para a Arábia ele perde essa questão aí da seleção brasileira, perde mídia, vai ficar escondido, e hoje então o Pedro se mantém no Flamengo, tem essa intenção de se manter no Flamengo ou quem sabe se transferir para um time da Europa, um time de destaque e de mídia na Europa, para não perder visibilidade já de olho em seleção brasileira. Ele que disputou a Copa do Mundo, disputou aí os últimos amistosos com a seleção brasileira, é um nome que vem sendo convocado constantemente. Então Pedro recusou essa primeira investida, porém o Al Hilal promete que vai vir de novo fazer uma nova oferta pelo Pedro, deve aumentar esses valores que já são astronômicos. A tendência é que, se o Al Hilal chegar a um acordo pelo Pedro, o Al Hilal vai oferecer aí ao Flamengo cerca de 30 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais na cotação atual. Flamengo que ano passado recusou uma proposta do Palmeiras de 20 milhões de euros e não se interessaria muito também por negociar o Pedro por esses 30 milhões. Hoje o Flamengo pede ali coisa perto da multa do Pedro, que é de 60 milhões de euros. Então, essa oferta, caso o Pedro aceite essa oferta do Al Hilal, aí passa para um outro estágio e aí sim o Flamengo inicia essas negociações com a equipe árabe, que é o novo time do técnico Jorge Jesus. E os próximos dias devem ser importantes para a definição da negociação do Matheus França. O Chelsea acenou com uma proposta de 20 milhões de libras, que é bem perto do valor mágico que o Flamengo enxerga aí pelo Matheus França. No início do ano, o Flamengo botou o preço em 25 milhões de euros. A libra hoje é um pouco mais valorizada que o euro, hoje cerca de 20 milhões de libras dá ali 22, 23 milhões de euros, então é uma distância muito curta entre aquilo que o Chelsea acena e aquilo que o Flamengo pede, então os valores não devem ser problemas e os times estão negociando, estão em reta aí. No meio dessa negociação, a semana pode ser decisiva para um final feliz, para um desfecho positivo para essa negociação do Matheus França. Matheus França que não vem jogando há muito tempo, não foi se relacionado novamente para a partida contra o Atlético Paranaense, deve ter o seu destino traçado, deve ser vendido para o Chelsea aí nos próximos dias. O Chelsea passa por uma enorme reformulação, se desfez de quase todo o seu elenco da última temporada, tem investido em jovens jogadores, acabou de contratar o Ângelo dos Santos. O Matheus França é essa nova joia brasileira na mira do Chelsea e a situação dele deve avançar, essa negociação deve avançar nos próximos dias. Agora deixa aí nos comentários quanto que você acha que o Flamengo deveria aceitar para negociar o Pedro. E se o Flamengo vender o Pedro, quem que você contrataria para o lugar? Deixa aí nos comentários para a gente discutir sobre. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, não esquece de dar essa fortalecida para o seu amigo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. O Manifesto está rumo a 2.000 inscritos. Vamos ajudar a gente aí a bater essa marca, trazer e fazer um manifesto cada vez mais forte. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Fui.